Queridos, nós vamos partilhar hoje uma palavra muito linda que está aí nessa passagem que eu coloquei para vocês, em Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Então você pode pegar a sua Bíblia aí comigo agora para acompanhar essa palavra. Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 30. E essa palavra do Senhor para nós é uma parábola, a parábola do trigo e do joio. Então que você possa acompanhar essa palavra agora comigo. É uma parábola que Jesus conta a uma multidão que está ali próximo dele. A gente vai já entender o contexto, a situação em que se encontra as pessoas no momento em que Jesus lhe explica essa palavra. Acompanha comigo. Versículo 24 do livro de Mateus, capítulo 13. Diz assim: Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado a boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse o Senhor. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, aqui nós temos diante de nós uma parábola do Senhor, uma parábola de Jesus, a parábola do trigo e do joio. Mas antes mesmo de nós mergulharmos nessa parábola, no entendimento do que essa mensagem traz para nós hoje, é necessário que primeiro entendamos o contexto, a situação de como ela foi contada e para quem. Observe que essa parábola está sendo contada dentro do capítulo 13 de Mateus. Mas o capítulo 13 de Mateus inteiro é um capítulo todo ele cheio de parábolas. Na verdade, são 7 parábolas. O capítulo 13 de Mateus são 7 parábolas. E o capítulo 13 começa com a parábola do semeador. E começa no versículo 1 dizendo que naquele dia, no dia em que Jesus contou essa parábola, aliás, não só a parábola do trigo e o joio, mas as 7 parábolas, naquele dia, Jesus estava sentado à beira de um lago, como diz o versículo 1 do capítulo 13. E aí, ajuntou-se a ele uma tal multidão que precisou Jesus entrar numa barca. Nela se sentou e aí ele se afasta. Então, Jesus estava sentado à beira de um lago, uma multidão se aproxima do Senhor. E quando ele percebe a quantidade de pessoas, ele entra numa barca que estava ali. E aí ele desloca a barca um pouquinho, para dentro d'água.
fica ali próximo à margem. E o que o Senhor faz é sentar-se na barca e começar a falar, começar a ensinar. O que a multidão foi fazer ali? Foi ouvir. Foi simplesmente ouvir as orientações, os conselhos que aquele mestre, que Jesus, o Filho de Deus, tão sábio, tinha para lhes dar. Então o povo chega, senta-se na beira daquele lago, aquela multidão de pessoas. Jesus senta-se no barco. E aí Jesus então começa a contar histórias para ele. Parábolas são histórias. Parábolas são metáforas da vida real. E nós vamos observar que nesse momento em que Jesus está conversando com aquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas, a primeira parábola que ele conta é a parábola do semeador. E aí depois que ele termina de contar a parábola do semeador, aquela parábola, né, onde o semeador joga a semente cai em pedra, em solo pedregoso, cai em solo com espinho, cai em solo árido, cai em solo fértil. Jesus conta toda a parábola do semeador. Quando ele termina de contar a parábola do semeador, e aí então ele começa a contar a segunda parábola, que é a parábola que nós lemos e nós vamos mergulhar hoje, que é a parábola do trigo e do joio. Foi a segunda parábola. A terceira é a parábola do grão de mostarda. A quarta, a do fermento. A quinta, a parábola do tesouro. A sexta, a parábola da pérola. E a sétima, por fim, para terminar o capítulo 13, a parábola da rede. 7 historinhas contadas naquele momento ali, sentado naquela barca. Pois bem, a parábola do semeador, que é a primeira parábola, nós vemos Jesus contando a história de um homem que semeava uma semente boa. Não existe uma semente ruim nesta parábola, apenas uma semente boa, lançada por um homem. O que é variável aqui nessa parábola é o terreno aonde ela cai, porque vai ter terreno bom, vai ter terreno que não é bom. O terreno aqui da parábola do semeador são os nossos corações. Vai ter corações fechados, corações de pedra, duros, que escutam a palavra, mas que não acolhem. Vai ter corações de espinhos, que escutam a palavra, que entende, mas permite que o mundo sufoque a palavra. E vai ter coração fértil, terra boa, que escuta a palavra e permite que essa palavra lhe transforme, lhe converta. Mas a semente é única, a semente é boa, não tem semente ruim aqui na parábola do semeador. O que muda é o terreno, o que muda é os corações. Acontece que logo em seguida Jesus nos conta a parábola do trigo e do joio. E aí sim, nessa parábola do trigo e do joio, nós vamos ter 2 tipos de sementes. Agora sim nós vamos ter uma semente boa e uma semente ruim. E o que essa parábola nos fala? Vamos então, agora que nós nos ambientalizamos, contextualizamos o local onde essa história foi contada, a gente já entendeu agora. Vamos mergulhar então, propriamente dito, na passagem de hoje, dessa parábola do trigo e do joio, e entender o que ela nos fala. Ora, Jesus está contando a história de um homem que era dono de uma terra, um agricultor, um senhor de uma terra, e que ele manda que se plante na sua terra trigo. E aí os seus funcionários vão lá e plantam trigo, semente boa, semente nobre. Plantam trigo em toda a sua plantação. E vão dormir. A palavra nos diz que depois que eles terminam de plantar tudo, aqui ó, no versículo 25, na hora, porém, em que os homens dormiam, veio o inimigo. Eles vão dormir. E é quando eles estão dormindo que vem o inimigo daquele dono daquelas terras, daquele senhor daquelas terras. Vem um inimigo seu, tá? Não é o inimigo do trigo, não é o inimigo daqueles que tinham plantado o trigo. Não, é o inimigo do dono da terra. Vem o inimigo do dono da terra e ele faz o quê? Ele lança sementes de joio no meio da terra, no meio da plantação que aqueles tinham acabado de plantar semente de trigo. Queridos,
Vamos começar entendendo isso aqui. Talvez a gente escute uma história dessa e a gente não consiga compreender em profundidade as coisas, porque veja que Jesus, nessas 7 parábolas do capítulo 13, Jesus fala de semente, fala de terra, fala de grão de mostarda, né? Fala de rede de pesca, fala de fermento, fala de elementos muito característicos, elementos muito reais da vida daquelas pessoas, daquela época, daquela região. Talvez se o Senhor estivesse falando para nós hoje, em século que nós nos encontramos, o Senhor talvez falasse de algum tipo de tecnologia, fizesse uma parábola voltada a algum tipo de tecnologia, falando de celular, falando de computador. Mas naquela época, o que aquelas pessoas conheciam eram semente, eram redes de pesca, eram fermentos. O que as pessoas conheciam eram esses elementos. Então veja que o Senhor fala desses elementos. E às vezes para nós, algumas coisas não faz muito sentido, mas para eles faziam muito sentido. E quando nós entendemos o contexto que eles viviam, aí começa também a fazer sentido para nós. E o que é interessante é que o Senhor fala que um homem que tinha terras mandou que plantasse trigo no seu terreno. E aí vem o inimigo dele e joga semente de coisa ruim, semente de erva daninha, logo em seguida. Vamos imaginar a cena. Passaram um dia trabalhando na terra, araram a terra e colocaram a semente de trigo. Está lá tudo semeado. Um campo ainda sem ter nada germinado, nada. A semente debaixo do chão. Terminou um dia de trabalho e foram dormir. À noite vem quem? Vem o inimigo daquele homem com a sacolinha cheia de sementes de ervas daninhas. E o que é que ele faz? Ele caminha por entre o campo desse senhor lá, e ele vai jogando sementes de erva daninha para que elas caiam e se misturem às sementes de trigo, e vai embora. E é lógico que isso não é percebido de imediato. É claro que não foi ao acordar do outro dia que se percebeu o que se tinha feito ali. Não. A semente do trigo germinou. Levou tempo para germinar. Assim também como a semente do joio germinou. E começaram a brotar da terra e começaram a crescer. E o que é interessante, gente, é nós começarmos a observar algumas coisas dessa palavra aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é: quem lançou a semente ruim, a erva daninha, no campo daquele homem? O inimigo daquele homem. Se você pegar o versículo 36 ao 43, você vai ver que o próprio Jesus explica aos seus discípulos todas essas coisas, todos esses elementos da parábola do trigo e do joio. No versículo 36 ao 43 é a explicação dessa parábola. E aí você vai ver que o Senhor vai dizendo aqui que aquele senhor daquela terra é ele, o Filho do Homem, é o próprio Deus. Que o inimigo que lançou a semente no campo dele é o demônio. E que aqueles que vêm depois perguntar se podem arrancar o joio que ali está são os anjos. Observa que o demônio, que é o inimigo do dono da terra, que é o inimigo de Deus, vem na surdina, vem à noite, vem maliciosamente, sedutoramente, sem que ninguém perceba, lançar a semente do mal no meio da semente do bem que estava ali lançada, que estava ali plantada. As duas germinam, as duas brotam, as duas começam a nascer na terra. E aí é quando os funcionários do Senhor, que são funcionários treinados, práticos, conhecedores de plantação, observam que ali no meio do trigo tem algo que, apesar de ser extremamente parecido com o trigo, mas não é trigo. E aí eles olham e percebem que aquilo ali
é uma planta chamada joio. Essa planta joio, gente, ela é terrível. Existe um nomezinho científico, que eu não sei nem dizer o nome científico dela aqui para vocês, mas eu posso dizer para vocês que essa semente, que essa plantinha, essa erva daninha, ela produz uma espécie de fungo nas suas folhas, no seu caule, nas suas folhas, que esse fungo produz uma toxina tão venenosa, tão poderosa, que se os animais comerem do joio, ou mesmo alguém, um humano, comer do joio, ele fica envenenado e pode ocasionar morte. Então o joio traz em si um veneno nas suas folhas, no seu caule, tão poderoso, capaz de levar à morte aquele que dele consumir. Então veja o perigo que está ali. Nós temos um alimento plantado ali, o trigo, que vai se transformar em pão, que vai ser o alimento mais precioso até hoje no mundo inteiro. O alimento dos pobres, o alimento dos ricos. Quem não gosta de pão, né? Quem come o pão só, todo mundo reparte um pão para comer. Então ali nós temos um alimento precioso misturado com um alimento perigoso, misturado com um alimento venenoso. Os funcionários que têm prática de agricultura vão lá e observam que ali não tem só trigo, mas tem também joio misturado ali no meio. E quando eles observam isso, já estava brotado da terra, já estava grandinho, já não estava mais debaixo do chão, lógico, já havia crescido, já tinha um certo crescimento do trigo e um certo crescimento do joio junto. É quando eles chegam para o dono da terra, e aí eles avisam ao dono da terra que ali tem joio misturado ao trigo, e perguntam a ele: o que é que o senhor quer que a gente faça? O senhor quer que nós arranquemos o joio? E aí o dono da terra sabiamente diz: não arranquem, porque se vocês arrancarem o joio agora, vocês podem colocar a perder toda a plantação de trigo que foi feita. Sabe por quê, queridos? Porque acontece uma coisa interessante entre o trigo e o joio. Eu vou citar para vocês agora alguns elementos que diferem o trigo do joio, tá? Quando eles são pequenininhos ainda, quando eles estão ainda na fase de crescimento, que ainda não brotaram as suas sementes, eles são idênticos. Você olha para um, olha para outro. Eu vi algumas fotografias de trigo e de joio, são muito, mas muito parecidos. É quase que imperceptível a diferença entre um e outro. Ambos são verdes no período do seu crescimento e são muito parecidos. O diâmetro, a postura, o formato das suas folhas, enfim, são muito parecidos. Mas acontecem algumas coisas muito interessantes que diferem um do outro. E aí eu queria falar isso para vocês, para que você possa aprofundar no mergulhar dessa palavra. E você vai já entender tudo isso, tá? Já já. A primeira coisa, as raízes de ambos. A raiz do trigo, ela cresce para baixo, ela cresce aprofundando-se na terra. Ela entra verticalmente na terra e vai buscar lá embaixo o nutriente, a água. A raiz do joio não. A raiz do joio, ela não cresce para baixo, na vertical. Ela cresce na horizontal, superficialmente. Ela vai crescendo a um raio, a um diâmetro da onde ele está. E no momento em que ele cresce na horizontal, ele vai atingindo com as suas raízes todas as outras plantas que estão naquele perímetro ao seu redor. Então as raízes do joio se entrelaçam às raízes de todas as outras plantas que estão ao seu redor. Então se eu tenho ali um pezinho de trigo, né, e o joio do lado, as raízes do joio já se entrelaçaram às raízes do trigo. Se eu arranco aquele joio, eu arrisco arrancar também as raízes do trigo, ou mesmo arrancar o próprio trigo junto. Então o senhor daquela plantação diz: não arranquem o joio agora, porque vocês estão arriscados ao arrancarem o joio e arrancarem também o trigo junto, ou mesmo matá-lo arrancando suas raízes. Deixai-os crescer junto. E aí, meus queridos,
tanto o joio, tanto o trigo como o joio vão se alimentar do mesmo terreno, dos mesmos nutrientes. A mesma água que for oferecida ao trigo também será oferecida ao joio, até que chega o dia da colheita. Um outro elemento interessante ainda, falando das duas plantas, é que quando eles crescem, quando eles chegam ao seu crescimento máximo, e aí eles começam a brotar sementes, porque tanto o trigo como o joio brotam um cacho de sementes, nós vamos observar algumas coisas legais. Primeiro, o trigo, ele fica amarelado, ele fica numa cor dourada. Se você já viu pessoalmente, ou já viu talvez em um vídeo, em uma foto mesmo, seja lá onde for, uma plantação de trigo, né, aquela plantação enorme de trigo, você vai ver um terreno, uma plantação de trigo linda assim, parece um dourado, parece ouro, uma cor nobre, que quando o sol bate, né, no trigo, ele reflete aquela cor dourada do trigo, muito bonito. O joio não, o joio permanece verde, ele não muda de cor, ele permanece verde. Outra coisa interessante a respeito do trigo é que quando o trigo cresce, que ele chega no seu ápice de crescimento, que ele brota os seus frutos, o que é que ele faz? Ele encurva-se, ele declina-se, ele deita. O joio não. O joio permanece altivo, o joio permanece lá, rígido, não se dobra. E aí nós começamos a observar elementos físicos dessas duas plantas, e nós vamos começando a fazer uma metáfora, uma hermenêutica, trazendo isso para a nossa vida, e nós vamos vendo que, enquanto eu tenho uma planta que me dá alimento saudável, uma planta que reluz nobre, que reluz ouro, uma planta que quando se chega no ápice dos seus frutos, no ápice do seu benefício, ela se curva diante do Criador que a criou, na humildade. Nós temos do outro lado alguém que não tem raízes profundas, que tem raízes superficiais, que é um parasita que suga o alimento dos outros. Nós temos aquele que não muda. Veja que o trigo ele muda, ele deixa de ser verde e ele amadurece. É aquela pessoa que era verde, é aquela pessoa que era cheia de imaturidades, cheia de infantilismos, aquela pessoa que era cheia de erros, de pecados, mas que na medida em que vai crescendo, que vai conhecendo a Deus, ela vai mudando de vida, ela muda. O joio não, o joio do jeito que nasce, cresce, permanece do mesmo jeito, não muda nada. O trigo, quando chega no reconhecimento da sua grandeza, ele se dobra, ele é flexível. O joio não, o joio é rígido, o joio é duro, o joio não é flexível, o joio não se dobra. E o trigo nos dá uma semente maravilhosa, que dela é produzida a farinha de trigo para ser feita vários alimentos que nós conhecemos. Enquanto que a semente do joio não dá nada, não dá para se aproveitar para nada. Naquela época, tinha-se o costume de pessoas que eram inimigas, principalmente agricultores, tá? Então, quando tinha um agricultor que era inimigo do outro agricultor, que tinha raiva do outro, o que é que ele fazia? Ele pegava essa semente do joio e quando o seu inimigo não estava vendo, ele ia lá no campo dele e jogava. Vingança mesmo, coisa mal mesmo. Jogava a semente do joio dentro do terreno lá do outro que ele tinha raiva, que ele era inimigo. E isso acabava com a plantação do outro. Então agora você está entendendo por que Jesus conta essa parábola, porque era um costume da época se fazer isso, né? Entre inimigos. E aí, depois que nós compreendemos toda essa explicação sobre as duas plantas e nós vimos a diferença entre o trigo, a diferença entre o joio, nós vamos entender agora algo fundamental, que é quando quando o Senhor nos fala aqui na parábola que os empregados perguntam ao dono do terreno se quer que
arranquem, né, o joio. E ele diz: não, porque arrancando o joio também arriscais arrancar o trigo junto. Deixai-os crescer até o dia da colheita. Que colheita é essa? Do que está falando aqui a palavra colheita? A colheita, queridos, é o fim do mundo, é os últimos dias. A colheita é quando nós vamos nos encontrar finalmente com aquele que nos criou. E aí a palavra nos diz: no tempo que chegar a colheita, na hora que estiver pronta a colheita, os ceifadores vão arrancar primeiro o joio. Vão arrancar o joio, porque ao arrancar o joio, se arrancar o trigo, não tem problema, porque o trigo já está pronto para ser colhido também. Você está entendendo? Então comecem arrancando o joio. Vamos lá, tirem todo o joio, nem que o trigo venha junto. Não tem problema, porque o trigo também agora vai ser colhido. Então, ao tirar o joio, separa-se o joio do trigo. E aí o que é que se faz com o joio? Amarra em feixes e depois coloca para queimar, porque ele não serve para nada. Pega o trigo e guarda no celeiro. Filhos, quem é o trigo, quem é o joio nessa história, queridos? Você pode ser o trigo ou você pode ser o joio. Você tem o livre-arbítrio na sua vida, você tem a decisão de fazer o que você quiser. Nós já vimos várias vezes aqui, em pregações passadas aqui, que Deus nos deu o dom da liberdade, por amor. Eu sou livre, eu escolho ser trigo, eu escolho ser joio. Aquilo que eu escolher, é aquilo que eu receberei. Estende a tua mão, diante de ti está a água e o fogo, diante de ti está o bem e o mal, diante de ti está a vida e a morte. Aquilo que escolheres, receberás. O que você quer ser hoje, trigo ou joio? Semente boa ou semente má? A grande verdade é que Satanás, ele adora espalhar semente de veneno no meio das nossas vidas. Essa é a grande verdade. Você agora que está ouvindo essa palavra aí, talvez você esteja dizendo no seu coração: ah, eu quero ser trigo. Lógico, eu quero ser trigo. Não tem nem o que pensar, eu quero ser trigo. Eu já entendi isso. E você busca ser o trigo. Você procura viver a sua vida conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Busca santidade, busca todos os dias viver uma vida transformada em Deus. Acontece que Satanás, que é o inimigo de Deus, do dono da terra, ele adora espalhar semente de veneno nas nossas vidas, dentro da nossa casa, na nossa família, dentro da igreja, dentro do movimento que nós fazemos parte, do grupo de oração, da pastoral. Ele adora espalhar semente de veneno. E como é que ele faz isso, gente? Às vezes é um relacionamento, é dentro do relacionamento com o outro. Você está tão bem com a sua esposa ou com o seu esposo. Vocês estão crescendo juntos como trigos maravilhosos ali. Mas de repente, algo acontece, às vezes um sentimento, às vezes uma palavra, às vezes um acontecimento que aconteceu ali entre vocês, que gerou um mal-estar, que desse mal-estar gerou uma confusão, um bate-boca, que gerou uma mágoa, que gerou um rancor, um ressentimento, e que vai crescendo entre vocês acolá, e que aquela coisa ruim vai se enraizando horizontalmente, vai entrando na vida de vocês, já vai atingindo aos filhos também, já vai atingindo o resto da família, vai atingindo a vida sexual, vai atingindo a tudo. Aquele joio plantado, aquele joio jogado pelo inimigo quando vocês menos esperavam dentro do casamento de vocês, vai se espalhando e vai envenenando o seu casamento. Às vezes é dentro da casa, dentro da família, vai envenenando o seu ciclo de relacionamento com os seus dentro de casa. Às vezes o inimigo joga a semente do joio dentro do nosso trabalho, lá onde nós trabalhamos, no meio dos colegas de trabalho, dentro da nossa profissão. Estava tudo indo muito bem, até que de repente acontece algo inesperado, e quando você se vê, você está dentro de uma situação, meu irmão,
que você não pediu para estar dentro daquela situação, você não queria aquilo, porque o desejo do teu coração é ser trigo. Mas quando tu menos percebe, está ali uma situação que está te envolvendo, que está te prejudicando, que está colocando em risco a tua profissão, que está colocando em risco a tua dignidade, a tua reputação, a tua honestidade. Talvez um colega de trabalho que está te caluniando, um colega de trabalho que está levantando injúrias contra você. Talvez alguém que esteja querendo te pisar para subir acima, numa promoção, num cargo, e aí ele está passando por cima de você. Enfim, Satanás coloca semente de joio. Às vezes é dentro de uma caminhada na igreja. Nossa, como Satanás gosta de espalhar joio na caminhada da igreja. Eu acho que é o lugar que ele mais adora jogar joio, é dentro da caminhada da igreja. Porque nós que somos de caminhada, nós que somos de igreja, nós que somos de grupo de oração, nós achamos que estamos crescendo como um trigo e estamos muito satisfeitos porque estamos em terreno, em lugar de graça que é a igreja, e achamos que está tudo muito bem, obrigado. E muitas vezes, como diz a palavra aqui, nós dormimos, nos esquecemos de vigiar, nos esquecemos de estar atentos, observando o que dentro da nossa caminhada espiritual acontece. Às vezes é um desentendimento entre irmãos de caminhada, numa pastoral, num grupo de oração. Houve ali uma desavença, uma divergência de opiniões, que gerou um conflito, um bate-boca. Ah, eu não concordo com o que você está fazendo ou falando, não sei o que, tarará. E que porque nós não vigiamos as palavras, não vigiamos o coração, não vigiamos os sentimentos, acabamos nos deixando levar por aquele bate-boca, por aquele conflito que vai gerar barreiras, bloqueios, fechamento, falta de amor, que vai gerar mágoa, rancor, fechamento e por aí vai. A falta de vigilância permite abrir brechas, espaços para que Satanás venha jogar semente de joio entre nós, irmãos de caminhada. E aí o que é que vai acontecendo? Nós vamos caminhando para Deus, numa caminhada em igreja, mas no meio de nós também vai crescendo joio. No meio de nós vai crescendo também ressentimentos, bloqueios, amarguras, respeito humano, fofoca. Ô sementinha do mal, a fofoca. Ô joio terrível, a murmuração, a reclamação, a maledicência, o orgulho, o egoísmo. Vai crescendo tudo são as sementinhas do joio. Vai crescendo no meio da nossa caminhada. E a gente vai caminhando, rezando e pecando, rezando e pecando. Porque tem horas que nós somos trigo e estamos em oração com Deus. Mas tem hora que as raízes do joio invadem a nossa vida espiritual e nos levam ao veneno do joio. E eu vou dizer uma coisa para você. Por eles serem muito parecidos, tem horas que você confunde as coisas dentro da tua caminhada espiritual. E tu acaba fazendo coisas ou se alimentando de coisas pensando que são de Deus e na verdade são veneno de joio, que envenenam a alma, que matam o coração, que matam a fé. Queridos, essa palavra hoje, ela vem para nós trazer uma luz. Primeiro nos ensinar que precisamos estar vigilantes, para sabermos perceber pelo dom do discernimento dos espíritos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A escolher por aquilo que é de Deus. A partir do momento em que eu entendo que ali tem semente do mal, que eu compreendi que aquilo ali que aquele irmão está falando não é bom. A pessoa chega para você fofocando do outro, falando do outro irmão de caminhada. Fulano, tu sabe fulano? Rapaz, tu viu o que é que ele está fazendo? E aí começa, tá. Você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos agora aqui diante de você. Ou você entra na fofoca com ela e mete a língua no irmão também. E aí deixa que a sementinha do joio envenenada envenene seu coração, acabe com a sua espiritualidade, com o seu amor pelo outro, destrua a imagem do outro.
Ou você diz, querida, deixa eu fazer uma coisa aqui. Me desculpa, tá? Me perdoa o que eu vou falar para você, mas sinceramente, eu não quero ouvir falar mal do meu irmão. Se ele está errado, ele tem as fraquezas dele, Deus sabe. Talvez ele esteja vivendo um combate. Talvez ele esteja travando um combate na vida dele. E ele está caindo, está fazendo isso, mas ele está combatendo. Deus sabe o tamanho do combate dele, das fraquezas dele. E talvez Deus nem considere que o que ele está fazendo seja pecado. E nós consideremos que é pecado, porque Deus sabe o tamanho do combate que ele está travando. Então, me desculpa, mas eu não quero falar do meu irmão, tá bom? E não gostaria também de ouvi-lo você falar. E se você puder comigo agora, vamos rezar uma Ave Maria por ele. Você vai ver que a pessoa que fofoca, ela foge da oração como o diabo foge da cruz. Né? Semente do mal. Então você tem ali, numa situação como essa, desse exemplo que eu dei agora, a decisão de tomar por qual caminho você seguir. E aí a decisão é sua. Assim acontecem 1000 situações na nossa vida, aonde você pode escolher o trigo ou o joio. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.